Provérbios capítulo 6, esse é o nosso devocional de a exposição de Provérbios de número 51. Nós temos refletido sobre a sabedoria que guarda o coração, esse é o tema da nossa série de devocionais, expondo Provérbios. Nós temos feito isso de forma muito prática, e nós estamos no apêndice do sermão de número 8. O livro de Provérbios, como os irmãos sabem, são divididos em sermões, até o capítulo 9. O pai dá sermões, palestras sobre sabedoria, com exortações, e aqui nós estamos no apêndice, alguns apontamentos do pai sobre outros perigos diversos. Então, o capítulo 5, ele falou muito sobre o perigo da mulher adúltera, e agora ele dá algumas advertências em relação a outros perigos que levam para o mesmo caminho, que é a destruição. O versículo 1 ao versículo 19 é uma unidade com 3 blocos divididos, e nós estamos finalizando essa parte para retomar então o discurso do pai sobre a mulher adúltera, que é muito proeminente aqui, recebe muita atenção por causa do seu poder de sedução. Então a mulher adúltera, ela é a personificação dessa sedução. Não é propriamente o adultério em si, ou somente ele, mas é a personificação daquilo que atrai e seduz, que lhe engana, que lhe envaidece e engana. Nós vamos observar a porção hoje do versículo 12 ao versículo 19. Desculpa, versículo 16 ao versículo 19. No último sermão nós observamos do versículo 12 ao 15. Esse é do versículo 16 ao 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: aos altivos, língua mentirosa; olhos altivos, língua mentirosa; mãos que derramam sangue inocente; coração que trama projetos iníquos; pés que se apressam a correr para o mal; testemunha falsa que profere mentiras; e o que semeia contendas entre os irmãos. Vamos fazer uma breve oração para nós prosseguirmos. Senhor nosso Deus, quieta o nosso coração para recebermos a Tua instrução. Mais uma vez, ó Deus, nesse grande banquete que o Senhor nos concede no dia do Senhor, que nós possamos ser encharcados de sabedoria, para que possamos de fato guardar o nosso coração inteiramente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tema do nosso devocional: a única lealdade do perverso é consigo mesmo. A única lealdade do rebelde é consigo mesmo. Perverso, rebelde. Aqui o homem de Belial, ele é considerado como o encrenqueiro, o subversivo, é o rebelde, é aquele que não observa leis, é aquele que não liga para lealdades, é aquele que não se preocupa com confiança. É o revolucionário aqui. É o revolucionário. O objetivo do pai é mostrar ao filho as várias categorias de rebeldes, as várias categorias de encrenqueiros, ou os vários tipos de homem de Belial. O ponto do pai não é mostrar que apenas um homem, uma pessoa, ele contempla tudo que ele disse aqui a partir do versículo 16. Todos esses comportamentos perversos. A ideia é mostrar as várias categorias ou os vários tipos de contra quem nós devemos evitar. Nós devemos evitar o caminho desses, dividir a estrada com esses. O destaque aqui, então, é o raio-x do coração de homens assim. É isso que o pai faz. O pai mostra o raio-x do coração e como o coração desses homens conduzem o seu corpo. Irmãos, observe que o versículo 16 e 17, ele
17 e 18, ele fala dessas partes do corpo que são dedicadas ao mal. Essas partes do corpo que são dedicadas à perversidade, à agressão contra o outro. E tudo aqui resulta daquilo que é colocado no versículo 18, da direção que o coração dá para não somente as afeições, mas a vida dele como um todo. Então o destaque do pai aqui é fazer um raio-x daqueles que são rebeldes, revolucionários, perversos. No coração deles, o ponto do pai é mostrar que não há lealdade. Primeiro, como reflexo da falta de lealdade para com o Senhor, ele não terá lealdade com ninguém. Ele não terá lealdade com seu semelhante, ele não terá lealdade com o próximo. No coração dele não há lealdade para outro, apenas para ele mesmo. Ele é leal aos seus propósitos, ele é leal à sua vida, é por isso que ele faz tudo para se dar bem. Ele faz tudo para se resguardar. Ele faz tudo para se proteger. Ele não tem pudor. Ele não tem limites. Ele irrompe todos os limites estabelecidos. É aquele tipo de conduta que nós ficamos abismados, estarrecidos. Nós, meu Deus, como pode? Como é que ele teve coragem de fazer isso? Como é que uma pessoa tem a coragem de fazer isso, ter esse tipo de conduta, fazer esse tipo de escolha? Como que alguém em sã consciência pode fazer isso? Eu creio que todos nós, em alguma medida, já tivemos esse tipo de percepção. Isso aqui é justamente reflexo da falta de lealdade no coração ao Senhor e para com o seu semelhante, com o seu próximo, e a lealdade dele é consigo mesmo. Nós podemos passar anos e anos, construir momentos maravilhosos de amizades, fortalecimentos, mas chegará um ponto em que ele precisará exercer lealdade. E muitas vezes o que acontece é que essa lealdade não é dedicada ao outro, mas é dedicada somente a si mesmo. Então, com muita facilidade, eles destroem os nossos laços de parentesco, se assim for, destrói os nossos laços afetivos de amizade, se assim for, só para se resguardar. Nós temos histórias como essa com pessoas assim. Se nós não temos, nós conhecemos pessoas que têm histórias assim. Mas é muito provável que, se não todos, a grande maioria que tenha histórias assim. Então, por isso, ele não é alguém de confiança. Então, nós observamos os seus passos. O grande lance, irmãos, é não ser ilusório aqui. Às vezes nós queremos ser redentivos para aqueles que nós devemos evitar. Nós vemos pessoas tão más e perversas e nós pensamos que com esses nós temos que dedicar amor, atenção, carinho, paciência. E parece que disso não surte efeito nenhum. Nenhum. Talvez nós deveríamos olhar com outros olhos. Desses nós precisamos nos afastar. Afastar a nossa família. E orar. E orar. Porque esses podem ser um perigo para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para nós mesmos. E nós não conseguimos fazer a harmonização que nós deveríamos fazer entre evangelização, demonstração de amor e preservação nossa e do nosso lar. Talvez nós não fazemos isso como nós deveríamos e nós não conseguimos contabilizar as perdas, as feridas, as lutas como sinal de advertência. Não estou dizendo que isso é fácil de fazer, mas as evidências podem ser materiais que nós usamos para fazer as nossas reflexões, nossas considerações. Qual é o resultado disso, então? Isso resulta de quê? Que esse é o ponto do pai. Eu falei agora no início. Todo esse comportamento, toda essa falta de lealdade no coração resulta de quê? Do coração, obviamente, mas o coração ele age de uma forma, por ser completamente insensível para com o Senhor.
Então, isso resulta de quê? Resulta do fato de que o rebelde não atenta para o que o Senhor abomina. Ele zomba, ele brinca daquilo que o Senhor abomina. Ele faz piadinhas, ele faz chacotas daquilo que o Senhor abomina. O Senhor abomina, o Senhor reprova, o Senhor odeia. E entenda que, embora nós falemos de afeições do Senhor, o Senhor não tem afeições, o Senhor não tem sentimentos, irmãos. Deus não tem sentimentos, Deus não tem emoções. Essa é uma linguagem humana, é uma linguagem concedida pelo Senhor para que nós o compreendamos. A justiça de Deus não contempla algumas coisas. Esse é o ponto. Não é que o Senhor fica irado. É por isso que o versículo 16 tem que ser compreendido. Não tem uma gradação de ódio, né? Existe uma gradação de ódio. Existe o pecadinho e o pecadão. Então, essas 6 coisas é o pecadinho, mas a 7ª é o pecadão. Não existe isso. Isso é uma forma poética, hebraica de falar, de descrever listas numéricas, né? Mas são 7 coisas que o Senhor abomina. Pronto. Né? Outras versões os irmãos vão ver isso com facilidade. Nós resolvemos isso, não é nem por causa de tradução bíblica, porque nós podemos resolver isso por causa de tradução bíblica, mas é pelo conhecimento da doutrina de Deus. Não existe gradações de afeições em Deus, porque Deus simplesmente não tem afeições. É a justiça e santidade de Deus que repulsa tais comportamentos. Então nós fazemos, isso é importante, não por causa de sentimentos. Isso aqui eu odeio hoje, isso aqui hoje eu estou mais paciente, eu não odeio. Não é assim. É por causa da justiça de Deus em nós, por causa da santidade de Deus em nós. Não, isso não depende das nossas afeições, do nosso estado de espírito naquele dia. É uma constatação, é conhecimento aqui. Não tem nada a ver com o estado de espírito. Hoje eu vou ter um pouquinho mais de paciência. Hoje eu vou aguentar um pouquinho mais esse pecado. Hoje eu vou aguentar esse ímpio, essa ímpia um pouquinho mais. Não é isso, irmãos. Isso só mostra uma falha de percepção de santidade e justiça. A nossa santidade e justiça é flexível, é como um elástico, né? Não é assim em Deus. A sua santidade pode contemplar o que a santidade do Senhor não contempla. Isso é abominação. A abominação significa não contemplar aquilo que testifica contra a santidade e a justiça. Então, a elasticidade da minha justiça, da minha santidade, pode contemplar aquilo que o Senhor não contempla, irmãos. Pode não abominar aquilo que o Senhor abomina. Isso não diz respeito. As pessoas, às vezes, querem usar desse subterfúgio para mostrar que são mais pacientes. É porque você não tem paciência, irmão. Tem calma. Tem calma, vai dar certo. Ore mais por ele. Chegue mais perto dela. Você tem que ter só um pouquinho de mais paciência. Não é bonito isso, não é? Tão lindo, né? Não, irmãos. Isso só mostra uma falha da sua percepção de santidade e justiça. Santidade e justiça. Por causa da nossa geração tão afetiva, nós vivemos uma geração agora de emocionalização absurda. E por causa disso, comportamentos dessa forma, falas assim, mansas, tranquilas, afetuosas, agradam. Falas assim agradam. Porque as pessoas não estão nem um pouco comprometidas com convicções. Não estão. Então é preto no branco. Santidade, abominação. Justiça, abominação. Preto no branco. Preto no branco, irmãos. É simples. Se aquele relacionamento, aquela proximidade, ela causa repulsa à santidade de Deus, ela macula a santidade de Deus. E eu tenho que ter um termômetro para isso, irmãos. Se eu sou crente, eu tenho que ter. Por que eu vou ficar me envolvendo com pessoas assim? Por que eu vou ficar expondo a minha família a pessoas assim? Isso é suicídio, não é? Isso é suicídio. Não faz sentido, não.
Se nós vemos várias evidências disso, e nós continuamos nos aproximando, continuamos expondo a nossa família, o nosso lar, e isso não significa que você é forte, não. Não significa. Significa tão somente que o seu conceito de santidade e de justiça está muito corrompido. Muito corrompido. Então, o grande ponto é que o revolucionário, o encrenqueiro, o subversivo, o rebelde, perverso, tolo, ele não atenta para que o Senhor abomina. Você atenta? E como você o suporta? Se você atenta, você não é esse revolucionário, você não é esse encrenqueiro. Mas como você o suporta, então? O versículo 16, então, ele não mostra uma gradação de afeições de ódio ao Senhor. É apenas uma forma hebraica, da poesia hebraica, para apresentar listas de coisas. O fato é que o Senhor abomina essas 7 coisas aqui. O versículo 17 e 18, então, ele descreve a disposição daquele que foi criado à imagem e semelhança do Senhor para agredir o próprio Senhor que o criou. E agredir o próximo, que é o seu igual, segundo o Senhor o criou. Ele dedica isso. Olha, observa qual é a direção dos seus membros. Olhos altivos, ou seja, olhos de quem não tem um Senhor acima dele. Ele é o Senhor dele. Olhos soberbos. Olhos de quem não tem um Senhor. Olhos altivos. Língua mentirosa. Se os irmãos perceberem, tudo isso aqui diz respeito a essa lealdade. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha até aqui. O versículo 19 aponta o estilo de vida que ele tem. Compromisso do seu coração. Qual é o compromisso do seu coração? Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Não há lealdade no coração deles. Às vezes nós vivemos aproximações e relacionamentos utópicos. E eu acho que isso é realmente difícil de dividir em certas situações, principalmente quando são pessoas bem mais próximas a nós. Mas o ponto é, não sejamos utópicos, irmãos. Não sejamos utópicos considerando que aquilo que nós deveríamos reprovar, não reprovando, nós consideramos uma virtude e não uma deficiência. Nós deveríamos de fato considerar uma virtude. Isso acontece com amizades, irmãos. Acontece muito com amizades. Isso acontece muito com perfis que vocês seguem, canais que vocês são inscritos. Muito, 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 muito. Nós simplesmente suportamos. Filmes que assistimos, desenhos que os nossos filhos assistem, roupas que vestem, comportamentos que têm. Isso acontece muito. Isso significa tão somente que a nossa percepção de santidade, de justiça está um pouquinho aguada, um pouquinho deficiente. Não é porque nós somos mais discernidores. Calma, rapaz. Estou progredindo aqui. Também não precisa ser tão radical. Também não precisa ser tão agressivo. Tem calma. Cristãos não quebram padrões, irmãos. Cristãos não quebram padrões. Esse é o rebelde. Esse é o revolucionário. Uma certa vez, eu estava almoçando com o pastor Cleiton, lá em Sobral.
uma viagem que a gente foi fazer para uma conferência. E aí tinha um irmão na igreja, de Parquelândia. O irmão vinha de uma tradição muito legalista, né? E era aquele impositor. O legalismo, ele nasce de algo louvável, de um zelo. É um zelo não pastoreado, mas é um zelo. Né? É pecado e mortal o legalismo. Mas ele nasce de um zelo. A dificuldade que nós temos é de discernir onde é o limite do que é zelo e o que é legalismo. Aí nós temos um pouco de dificuldade, né? Então, eu não tinha a minha grande porção de imaturidade na época. E eu lembro que algumas vezes, eu tinha chegado há pouco tempo na igreja e tal, e surfava, era aquele carazão descolado, né? E aí eu ia à igreja, quando tinha encontros de pequenos grupos e tal, e eu sempre ia à igreja de bermuda. Não nos cultos, mas nos encontros, né? Que tinha fora os cultos. Ia de bermuda na igreja. E eu via que todo mundo estava de calça. Aí eu ficava, qual o problema disso? Eu sou de bermuda aqui, rapaz. Não tem problema nenhum. E aí, ia de bermuda. E aí esse irmão me deu uma bronca meio sorridente, né? Ele falando sério, mas não deixando tão pesado o clima. E aí eu fiquei meio assim, não aceitei, né? E aí, um determinado dia, o pastor Cleiton estava falando do legalismo desse homem. E aí eu fui soltar essa pérola, achando que eu estava descolado, ó, pastor, também identifiquei um legalismo aqui nele, né? E o pastor Cleiton, você está errado. Você vê todo mundo de calça lá? Vejo. Crente não quebra padrão não, Elivan. Crente não quebra padrões. Isso daí nós deixamos para outros. Aí eu captei a vossa mensagem. Comprei 8 calças na segunda-feira. Tá certo. Crente não quebra padrões, irmãos. Ímpios fazem isso com uma facilidade absurda. Por quê? Eles não têm compromisso com aquilo que o Senhor abomina. Então, muito cuidado para não confundir evangelização com destruição sua e da sua família. Muito cuidado. Entre evangelizar um ímpio e proteger a sua família, você vai escolher o quê? Entre evangelizar um ímpio e proteger a sua alma, você acha qual, na escala de prioridade, quem ganha? Entenda? Nós evangelizamos, obviamente. Mas como em qualquer combate, nós não usaremos uma faca para quem está com a metralhadora, né? Nós temos que saber usar as armas devidas. Não é verdade? Então vamos orar. Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, te louvamos por guardar o nosso coração com a sabedoria que vem do Senhor. Te louvamos, ó Deus. Exaltamos o teu nome, porque o Senhor nos ama e nos pastoreia de uma forma tão singular. Que essa palavra encharque o nosso peito, ó Deus. Ajuda-nos a discernir tudo aquilo que foi dito. Sem sombra de dúvidas, tem o seu grau de dificuldade e nós precisamos, de forma muito equilibrada, conduzir a nossa vida e o nosso lar. Que o Senhor seja conosco na aplicação devida da Tua palavra, para que glorifiquemos o Senhor como soldados de Cristo, ativos na luta. Em nome de Jesus. Amém.